A ideia hoje é conversar sobre o PL, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está agora, no Senado para apreciação. Então, sejam bem-vindos, vamos devagarinho, iniciando essa live para discutir hoje com um colega, com um amigo que também integra o colegiado, e ele já deve estar chegando por aqui, já deve estar chegando aí. Tudo bem, Eduardo, chegando nessa live. Vamos começar daqui a pouquinho, meu velho. Estamos abrindo aqui. A ideia hoje é discutir o PL 6229, que no Senado está com o número 4458. Não é isso? Então, já vamos iniciar essa live. Vamos já abrir então, Eduardo. Vamos ver aqui. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar bem. Aguardando o Eduardo entrar na sala. Tudo bem, colega? Vamos chegando devagarinho. Olá, Tudo Marcelo, bem, Danilo? como é que tá? Abriu bem aí, Eduardo? Tudo bem, meu velho? Boa noite. Como é que tá o som? Tá bem? Tá chegando bem aí o áudio? Tá chegando bem sim. E aí, tá legal? Tá super bom. Tá Beleza, nítido. vamos devagarinho abrindo a sala para a gente conversar um pouco sobre um Só ver se PL que eu... tem muitas mudanças, né, Eduardo? Muitas coisas novas aí. Sim. Que bom, Vive, que bom. Beleza, Danilo também tá por aí. Eu acho que tá de lado, cara. Eu acho que tem que arrumar a câmera como estava. Ah, tá. Peraí. E aí a gente vai devagarinho ajeitando aí. Assim, é isso aí. E vamos começar a conversa sobre o PL, que no Senado está com o número 4458. 4458. E a ideia, né, Eduardo, é fazer um bate-papo, cara, bem informal sobre 6 temas que nós reputamos importantes serem iluminados, né, serem esclarecidos. E, claro, os colegas que estão aqui também façam perguntas, fiquem à vontade aí para trocar figurinha. Eduardo, só para iniciar a conversa, fala um pouquinho de onde que você está falando aí, de qual é a sua região. Tá, então, eu tô aqui praticamente no coração de São Paulo, aqui nas imediações da Avenida Paulista, né? Então, tô bem aqui ao lado, na capital de São Paulo. Hoje estava fazendo um dia até ontem muito abafado, né, Marcelo? Agora já deu uma amenizada no tempo, mas proveitoso aí para a gente iniciar essa tarde com uma discussão profícua, né? Eu acho que tem alguns elementos que vale a pena a gente ressaltar, com base no... Eu voltaria um pouco atrás, né, até para falar um pouco do direito creditório no Brasil, no contexto no geral, para quem que está nos ouvindo, ter uma dimensão um pouco mais aprofundada, né, de como que chega o PL 6229, que agora assumiu uma outra numeração, é isso, Marcelo? Isso. Tá. Mas vamos seguir no PL Sim, 6229. Vamos seguir isso. nessa numeração que a gente tem mais tranquilidade. Senão fica confuso, né? Mas o É, fato é que, aproveitando essa questão legislativa, me parece que o próprio presidente do Senado acenou, né, que iria votar em coalizão, né, o PL, o que nos mostra realmente que há uma vontade aí da Casa Legislativa em aprovar tão logo aí o projeto do jeito que ele está, né, Marcelo? E eu acho que uma ponderação que eu acho que cabe a gente colocar aqui, a título preambular, ela vai um pouco no sentido de o nosso direito creditório hoje, eu acredito que lhe falte um modelo teórico, né, uma proposta, um objetivo geral, apesar
do jogo do processo legislativo ser um jogo onde há interesses, vários interesses concorrentes, ainda mais no universo de uma matéria de ordem econômica, onde há N, né, interesses a serem preservados. Eu acho que falta um pouco uma conotação de que modelo teórico nós vamos seguir, né? Qual que é o alinhamento, qual que é o tipo da estrutura jurídica, aonde a gente quer chegar, né, com o processo de recuperação judicial, que atenda a esse binômio, né, dos interesses do credor em face dos interesses do devedor. Porque será que é necessário achar um ponto ótimo aí, onde você tem uma maximização dos ativos, né, em prol do pagamento dos credores? Porque, afinal, todo o sistema financeiro, a própria taxa de juros, ela é regulada pela capacidade que o credor tem de ser ressarcido. Quanto mais longínqua for esse percurso que ele vai caminhar no sentido de reaver os seus créditos, maior serão as taxas de juros. Isso repercute na economia, né? E nós estamos tratando aqui de uma dinâmica jurídica, porém, o direito enquanto disciplinando aí um fenômeno da economia, né, com todas as suas particularidades. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção do atual PL 6229, que ele foi um pouco forjado em cima de uma conotação fiscalista, no meu modo de ver, né? Você pega desde o histórico da concepção do 6229, do projeto de lei, que inclusive remonta ao ano, né, de elaboração, de aprovação da lei atual, ou seja, já faz uma boa jornada. Uma coisa que realmente a gente admite é que realmente houve um consenso, né? Ele foi fruto de um debate muito intenso. Porém, no próprio histórico dele, como eu havia falado, ele se originou as discussões no Ministério, se eu não me engano, no Ministério da Economia, depois passou para a Procuradoria da Fazenda, onde ela deixou irradiar no processo muitos interesses fiscais, né? Então, eu acredito que o plano o projeto carrega uma marca fiscalista muito forte, né? E isso, quando você cai naquela questão de qual que é a melhor alocação, e aí eu vou um pouco na linha até do ilustre professor Cássio, quando ele pontua que as questões relativas ao direito concursal, elas, de um lado, você tem a questão alocativa, né? E de outro lado, você tem as questões distributivas. Como é que a gente consegue, né, achar um modelo onde a gente consiga assegurar para ressarcimento do credor, maximizar aqueles ativos? Será que é uma venda mais rápida? Será que a gente se valer mais de institutos extrajudiciais para não colapsar o judiciário e ter respostas que vão separar melhor as questões alocativas das questões distributivas, para assim a gente resguardar, né, essa eficiência. Desligou aqui, mas continua a transmissão, né? Tá. Para que a gente possa justamente resguardar, tá? Para que a gente possa resguardar esses ativos para depois pensar na questão distributiva, né? Porque aí é muito oportuna também até o termo lá que o próprio professor que eu estou citando, ele usa nessa questão de comparar essas empresas recuperandas como blocos de gelo derretendo, né? Quer dizer, quanto maior a duração da recuperação judicial, maior vai ser a desvalorização dos ativos daquela empresa. E nesse sentido, quando o fisco ele se posiciona de uma maneira a proteger o seu interesse, que é o que, na verdade, no frigir dos ovos é o que todos acabam fazendo, por isso que a natureza do direito concursal, que é pegar um recurso que é escasso, né? Quer dizer, não tem para todo mundo. É essa a natureza do direito da insolvência. E como é que nós vamos satisfazer esses credores da melhor maneira possível e ainda preservando a empresa? Então, me parece, eu tenho para mim, né, de uma maneira bem geral, Marcelo,
que esse PL ele tem um cunho fiscalista muito forte, e ele acaba desvirtuando, né, a questão mais de eficiência locativa. Eu acho que há uma confusão aí, né, entre a eficiência locativa e a distributiva. Então, o fisco coloca algumas questões importantes que talvez até prejudique um pouco a venda de ativos, nas hipóteses de convolução e falência. Quer dizer, então eu vejo um pouco por aí, tá? Eu acho que eu não gostaria de avançar agora especificamente nas questões alusivas ao fisco, mas eu quero lançar essa problemática para a gente fazer um ponto de partida aqui inicial, para depois a gente entrar nessas questões mais específicas. Excelente ponto de partida, Eduardo, excelente mesmo. A ideia era começar mais leve, mas ingressando a partir de uma concepção, eu acho que é inclusive mais lógico fazer uma análise das bases sobre as quais o PL se assenta, para depois a gente buscar as questões mais pontuais. Excelente introdução. Eu diria o seguinte: se pudesse definir esse PL em relação à Lei 11.101, eu diria que é uma colcha de retalhos. É uma colcha de retalhos, e eu acho que dialoga com essas ponderações que você agora fez, porque ele não tem uma lógica inerente. Não existe um sistema claro contido nesse PL. E isso faz com que a colcha de retalhos seja construída a partir de cada agente econômico buscando puxar um pouquinho da brasa, como falo aqui no Rio Grande do Sul, para o seu assado. E é isso que o fisco fez. O fisco acabou ficando com mais força neste modelo concebido pelo PL do que o fisco tem hoje, na Lei 11.101. A gente discutia isso no colegiado no final de semana. Então, se a gente analisar panoramicamente o que está posto no PL, sem uma concordância ou sem uma organização do passivo fiscal, a recuperação judicial pode vir a se tornar inviável. Por que eu coloco essas ressalvas? Pode vir a se tornar. Porque o Poder Judiciário, e aí eu gostaria de saber a tua opinião a respeito disso, o Poder Judiciário ele tem sido muito inteligente com relação aos equívocos normativos, com relação aos equívocos de concepção. E eu chamo a atenção da pertinência do Poder Judiciário, né, no enfrentamento às questões, falando mesmo do crédito fiscal. Então, se a gente analisar hoje, o regime previsto na Lei 11.101 exige a certidão negativa apresentada para homologação do plano, mas o Poder Judiciário, se atentando para o risco dessa exigência, mitigou esse risco. Mais que isso, o Poder Judiciário, diante da não abrangência da recuperação judicial para agentes econômicos em dificuldades como associações, como mesmo o produtor rural, o agente econômico passou a ser percebido pelo Poder Judiciário como possível o ingresso em RJ. Então, o Poder Judiciário, a partir da sensibilidade e tendo por chão a dinâmica da vida econômica, ele reparou os equívocos legais. Eu digo isso porque na forma que está posto o PL, o crédito fiscal, ele para prosseguir uma recuperação judicial, ele precisa ser resolvido. E aí há circunstâncias em que o crédito fiscal simplesmente não tem como ser resolvido, visto a dinâmica econômica da empresa em recuperação. Não tem como ser. E aí exemplos a gente poderia ficar até amanhã mencionando. E por que isso é importante? Já estou pronto para passar a bola, vamos fazer esse bate-bola. Por que isso é importante? Isso é importante porque, inclusive o crédito trabalhista, mas poderíamos falar do crédito em garantia real, poderíamos falar com o credor quirografário, poderíamos falar do credor MEBP, mas até o crédito trabalhista, neste PL, admite a possibilidade de deságio. Até o crédito trabalhista admite a possibilidade de deságio, porque no artigo 54 se indica pagamento em até 1 ano e as ressalvas do parágrafo 1º e do parágrafo 2º sinalizam para que, em sendo adimplido integralmente, pode-se pagar em até 3 anos. Nessas ressalvas dos parágrafos 1º e 2º,
está previsto que o caput indica que pode estar presente ali um deságio. Então, até o crédito trabalhista, neste PL, admitiria deságio. Crédito fiscal, nenhum deságio. Então, é por aí a discussão, né? Com certeza, mas esse é o primeiro elemento. Eu queria só chamar a atenção de mais um elemento para a gente prosseguir a prosa, que esse PL reformula todo o sistema. A gente poderia... eu fiz uma lista aqui, me dei o trabalho de pontuar todas as questões trazidas por esse PL. E a lista que eu fiz cumpre 3 folhas. Sim. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, Eduardo, que o que vai acontecer é a reformulação de todos os manuais de insolvência. Não é? Sim, eu tenho uma visão bem clara sobre isso. E até uma questão que eu acho que é interessante a gente colocar, eu acho que da própria dinâmica do direito concursal, ele é direito privado. Você não consegue legislar sobre tudo que pode acontecer aí num intervalo de 15 anos, 10 anos, enquanto a lei for reeditada, sofrer as alterações. É próprio do direito privado, né? Você tem um ambiente contratual, um ambiente que disciplina a crise do principal agente da economia, que são as empresas, né? Então é muito temerário, e eu acho que é uma questão que tem que separar o joio do trigo, por exemplo, do que é um ativismo judicial desenfreado e o que é uma construção jurisprudencial, que nesse caso do nosso instituto, da disciplina da recuperação judicial, foi muito bem construído, né? Da mesma forma que a lei vigente houve essa construção, né, por parte de nós mesmos, advogados, magistrados, administradores judiciais, que melhoraram o instituto, né, se deparando com casos concretos. É preciso assinalar aí, Marcelo, que não se trata de um ativismo judicial, e sim de uma correta aplicação da lei, se esmerando, né, nos princípios pertinentes à disciplina, sobretudo em questão da preservação, né, da empresa. Então isso foi construído ao longo do tempo. E agora chega uma nova sistemática que propõe uma reformulação geral. Você vê a dificuldade que é eu devo ver também que a dificuldade que é você pontuar até as alterações, porque foram muitas. O sistema mudou e você tenta compreender aí um fio da meada e às vezes é difícil, porque uma virtude que você consegue entender, dali para frente você vê que não é mais assim, que você não pode contar tanto assim com essa virtude, ela não é tão virtude assim, ou seja, não é algo que é sistematizável a um primeiro momento, prima facie. Mas aí eu acho que é o papel, e um pouco uma questão que eu quero trazer aqui é o seguinte, que eu quero saber o seu entendimento em relação a isso. Até que ponto esse projeto de lei, com a visão que você tem como professor, como um atuante, né, tem um track record, um vasto track record na área de atuação prática, eu quero saber o seguinte: o quanto que esse PL desconstrói o que a jurisprudência construiu. Porque de ponto de partida, você também pode aplicar o mesmo raciocínio que houve do ponto de partida do atual lei. Quer dizer, você foi construindo um patamar, uma construção prática jurisprudencial. Mas, e agora? Essa construção toda, ela é confirmada no texto que vai ser positivado ou ela vai de encontro? E se assim for, implicaria, ao meu ver, num retrocesso. Isso implica, só para a gente ter uma ideia, né, Eduardo, isso implica na reconstrução do treinamento avançado em recuperação judicial. Então, o treinamento avançado em recuperação judicial foi todo concebido a partir do entendimento consolidado dos tribunais superiores, iluminados pela Lei 11.101, é isso. Então, pensando na prática do processo de recuperação judicial à luz da Lei 11.101. Então, isso implica a reescrita desse treinamento. Detalhe interessantíssimo, né? Algumas questões que ficaram de fora e que a crítica já vinha há um tempo dizendo que teria que ser incluída, e aí a gente poderia citar boa parte da doutrina brasileira. Continuou fora a associação. Sim. Então, mesmo se pretendendo repaginar o Instituto, se continuou excluídos expressamente associações
e sociedades não empresariais. Então, se é para renovar, vamos renovar ampliando os legitimados ao ingresso em RJ. E aí, existe um consenso doutrinário. Eduardo, acredita, se a gente buscar Cássio Cavalli, buscar o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, que escreve muito a respeito, Spinelli e companhia, se a gente buscar o doutor Daniel Carmo Costa, que é um jurista de proa, um juiz aí de São Paulo, que agora foi para o CNJ, se a gente buscar o conjunto dos operadores da Lei 11.101, de recuperações iniciais, existe um consenso sobre a necessidade de se ampliar o rol de legitimados. Bom, silencia quanto a isso, exceto em relação ao produtor rural. Então, se inclui a possibilidade do produtor rural, algo que a jurisprudência já vinha sedimentando desde o ano passado. Então, tudo bem, mas vê o problema, Eduardo, como foi bem a menção que você fez há pouco. Então, há um avanço, mas esse avanço parece que é acompanhado de um retrocesso. Ao mesmo tempo que se coloca a opção do produtor rural, se exclui do regime recuperatório as CPRs, as cédulas de produto rural, que é parte importante do endividamento agrário. Então, bom, que avanço? Onde é que está o avanço, né? Ao mesmo tempo, o que muitos colegas comemoraram, inclusive no colegiado, a gente, no primeiro momento, teve uma alegria de se reorganizar o passivo fiscal. Porque como está hoje colocado tanto na legislação quanto mesmo na lei, não é tão simples se reordenar o passivo fiscal. E aí, bom, a expectativa era essa lei vem para facilitar o passivo fiscal. Na verdade, o que a gente vai encontrar agora o que pode começar a acontecer o refis via recuperação judicial, mas sem nenhum deságio, sem nenhum desconto digno de nota. Então, pagamento integral com alongamento de prazo, com alongamento para essa quitação, independentemente das condições objetivas da empresa. Então, o que se avançou, o que se retrocedeu, daria para fazer muitas ponderações. Eu vou dizer só mais uma aqui, porque eu anotei mesmo várias, assim. Uma discussão imensa que todo mundo que trabalha com recuperação judicial sabe a importância, que todo mundo que já viu o processo de recuperação judicial sabe da pertinência, com relação ao crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária. O que aconteceu? Em 2005, desde antes de 2005, quando se discutia uma nova lei de recuperação e falências para substituir o decreto de 1945, o que isso quer dizer? Que até 2005, a lei que regia os processos de falência e concordata era uma lei de 1945, é inacreditável. Mas, enfim, em 2005 se alterou. E o que se discutia até 2005, desde os anos 90? Se discutia sobre a necessidade de se submeter à recuperação todos os créditos. Né? Ou pelo menos a grande maioria dos créditos. E, bom, o que aconteceu? O parágrafo 3º do artigo 49 excluiu o crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, e aí uma série de outros créditos importantes foram excluídos, né, no artigo 3º. Alguns créditos até faz sentido que sejam excluídos, especialmente o crédito de promitente comprador lá de campo, ou há crédito ali que é legítima a exclusão. Mas o que foi colocado nessa exclusão do contrato de alienação fiduciária foi por interesse dos bancos. Uhum. E aí o que a gente vai ver, Eduardo, em 2005? Todos os créditos subsequentes a 2005, os créditos bancários, continham cláusula que o tornavam créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária. E essa grita, cara, foi geral, desde 2006 em diante. É só visitar a doutrina, é só visitar quem trabalha com recuperação judicial, que todo mundo, no treinamento também tem isso. Tem um momento que a gente diz, bom, como é que a gente administra o crédito que não submete? O que tem que fazer? Né? Quais são os caminhos possíveis? Bom, esse era um momento excelente de se submeter o crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária. Mesmo que, e aí eu admito o dissenso, mesmo que este contrato, olha só, mesmo que este contrato, em eventual convolução, retornasse às condições originárias, que aliás é regra.
Sim. Então, o bem continuaria garantindo o crédito, mas o credor teria que se submeter ao concurso forçado de credores, que é a lógica da recuperação judicial. Na medida em que ele não se submete ao concurso forçado, nós temos aqui uma dificuldade imensa de soerguimento. Bom, então vamos atualizar a lei. Vamos atualizar a legislação. PL 6229 vem com esse escopo. Se mantém os problemas. Se mantém essa situação, vamos atualizar a lei, vamos melhorar a administração do crédito fiscal. Como? Pagando integralmente o crédito fiscal. Uhum. Então, esses pontos cegos que esse plano, que esse PL apresentou, não sei se eles serão enfrentados do ponto de vista do processo legislativo. O que eu estou apostando muito, Eduardo, eu não sei se eu respondo a tua questão dizendo isso, mas o que eu estou apostando muito é que o Poder Judiciário vai ter a mesma sabedoria que tem tido. Porque o Poder Judiciário fala o seguinte, posso estar enganado, mas é a minha leitura hoje. Assim, ele tem uma leitura equilibrada com relação aos interesses do credor e do devedor, e a gente tem vários exemplos disso. Ele tem um norte nas decisões. Qual é o norte que o Poder Judiciário tem? O norte que ilumina o conjunto de decisões que a gente verifica nos tribunais de justiça, nos diversos estados que a gente acompanha, e no STJ. O norte é a preservação do agente econômico, a preservação dos empregos, a preservação, enfim, dos tributos, a preservação, em última ratio, inclusive, dos interesses dos credores. Então, esse norte, ele segue vigente, ele vai seguir iluminando o Poder Judiciário. Agora, o que é certo dizer a partir das ponderações iniciais que você fez e que eu aqui me avancei um pouquinho? É certo dizer que nós não estamos diante de um sistema ordenado e coerente. Nós não estamos diante de um sistema legal que oriente e que esteja concebido a partir, olha só, a partir do interesse do credor ou mesmo a partir do interesse do devedor. Não. Nós temos aqui aspectos interessantes que precisariam de uma atenção especial e de uma aposta, no meu ponto de vista, é isso que vai acontecer, uma aposta redobrada na inteligência do Poder Judiciário, na inteligência do juiz de primeiro grau. Eu vou dar só um exemplo aqui e já vou te passar a bola aí. Vou dar só um exemplo. Qual é o sentido de se solicitar, em texto legal, que o administrador judicial anote a veracidade dos documentos apresentados por uma recuperanda? Imagine a recuperação judicial da OI. Quem está assistindo, imagina, gente. Recuperação judicial da OI, o administrador judicial vai ter que atestar a veracidade de milhares de documentos juntados pela recuperanda. Isso é humanamente impossível. E o descumprimento disso pode significar responsabilidade civil, né, do administrador judicial. Um clima altamente, né, contrário à atividade do administrador judicial, né? Exato. Isso é só um dos elementos. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer o que a gente imagina que vai acontecer. Os administradores judiciais não vão emitir esse documento, ou se emitir, a gente vai ter aquela um pouco da nossa cultura, cultura brasileira, que é só nossa, né? Que a lei não pegou, que é uma coisa também meio louca, né? E eu acho que é justamente em razão dessa falta de uma opção legislativa, né, de um modelo, que a gente fica à mercê, né, de fragmentos, né, que eu acho que a discussão que gerou o texto final do PL 6229, ela é fragmentária. Então, e você vê uma clara preponderância do interesse do fisco, que dá para retratar bem. Não sei se você já viu uma imagem, é uma obra de arte, se não me engano ela fica em algum lugar na Europa, mas é aquela imagem de um cidadão famélico ali, desnutrido, né, fraco, e sustentando uma estrutura de um corpo bem gordo, quer dizer, né, o cara tremendo ali e sustentando uma gorda, literalmente. É exatamente isso, quer dizer, o Estado se coloca
numa posição onde ele desvirtua a natureza do direito creditório. Todos têm que tirar um pouco para receber, né? E, inclusive, o Estado que se propõe a ter o olhar, olha só o paradoxo, a ter o olhar dos efeitos, né? Quer dizer, para que serve também uma lei de recuperação judicial? Para evitar os efeitos maléficos daquela situação de crise da empresa que pode desencadear até uma falência. E quais seriam? Seriam desemprego, seria um player a menos no mercado, enfim, N situações que você tem, né, de falta de fornecimento, de descontinuidade do negócio, ou seja, quem deveria ter o olhar clínico não tem, quer dizer, então isso só corrobora mesmo, né, o que está todo mundo já acostumado nesse país. Você tem uma falta de legitimidade muito grande. O Estado, ele parece que virou um sistema que está interessado em si mesmo, ele se retroalimenta, a preocupação dele é com ele mesmo. Então você vê o desvirtuamento, acho que nesse cenário inóspito, não há outra saída senão realmente uma atuação, né, numa tentativa de correção desses aspectos. E o que eu gostaria de colocar aqui também, nesse contexto todo, é não perder de vista para aí as pequenas, médias empresas, né, como que elas ficam, né, nesse construto todo, nessa sistemática nova da lei, em que medida, por exemplo, vamos retomar aqui, recobrar um pouco o raciocínio que eu fiz anteriormente, né, um pouco baseado até no modelo americano, de ser mais incisivo numa estruturação negocial, né, quer dizer, como é que nós podemos ali dirigir um pouco melhor, talvez, seria essa a expressão, para que consigamos efetivamente ter um ganho alocativo e um ganho distributivo, né, nessas questões da disciplina da recuperação judicial, e como também não ser completamente técnico no sentido de que, às vezes, um pequeno e médio empresário também é aquela figura que a empresa se mistura com a própria pessoa, né? Como é que nós vamos separar o joio do trigo assim? Será que, de repente, uma postura que faz muito sentido, né, na prática, inclusive você trabalhar com o fenômeno econômico, né, nesse sentido de preservação? Como é que a gente pode colocar essa ideia? Como é que é a tua visão, Marcelo, nesse sentido, de como a gente pode aplicar esse bom entendimento, essa boa construção, também nas pequenas e médias? Por exemplo, é claro que a impessoalidade de uma grande empresa, né, não se mistura, às vezes, com a pessoalidade da pequena empresa, né? Então, às vezes, você bem pontuou outro dia aí para mim, na prática, você vê pouco, né, a alienação de bens, né, nesses casos das pequenas e médias. Então, como garantir essa eficiência alocativa sem, contudo, ter um tratamento de choque, enfim. Esse acho que é um ponto interessante. Tá. E, em sequência, já passa em relação à questão do projeto de lei e as especificidades em relação a pequenas e médias. Ótimo, Hilário, ótimo. Deixa eu só fazer uma ponderação ainda sobre o fisco. Tá. Na minha percepção, falta um olhar sistêmico da Fazenda Nacional e do Poder Público como um todo. O que acontece no cotidiano forense? A Fazenda Nacional, e a gente já viu isso, o Bruno chegou aí agora, é capaz de, daqui a pouco, contar alguma história também. A Fazenda Nacional, ela não se preocupa com a sustentabilidade da empresa. Não existe, e aí tem vários materiais sobre isso, eu até acho que vale a pena a gente fazer alguma reunião no colegiado sobre esses materiais. Se a gente estudar os artigos que os procuradores da Fazenda Nacional redigem sobre a recuperação judicial, a gente vai perceber que eles não acreditam na recuperação judicial. A Fazenda Nacional não vê no Instituto a legitimidade e a idoneidade, olha que troço louco, mas é verdade, eles não percebem a legitimidade e a idoneidade de uma empresa quando ela se socorre no Poder Judiciário buscando repactuar os seus compromissos se essa empresa tiver um passivo fiscal. Eles acreditam que a empresa está agindo em má fé deliberadamente.
sem olhar as condições da empresa, sem olhar o mercado, sem olhar a retração, sem olhar nada. E aí vale a pena, Eduardo, a gente fazer uma visita nos artigos que eles redigem, enfim, na análise que eles fazem sobre recuperação inicial, porque eles acreditam que recuperação inicial é simplesmente uma conversa de devedor. Eles não acreditam na essência do Instituto, eles não vêm com altivez, com altruísmo. Perfeito, Marcelo. O artigo 47, eles não vêm assim. E aí, como eles não têm esse olhar sistêmico, o que eles pensam? Eles pensam, o meu dever é executar. O meu dever é, interesse público, direito tributário. E aí eles, não importa para eles o número de empregos, não importa para eles a atividade regional que a empresa desempenha, não importa nada para eles, não importa se não tem crime. Olha que troço doido, Eduardo, já vamos para o MPP. Mas não importa, meu irmão, se tem crime sendo apurado. Então imagina que não tem nenhum crime alimentar. Imagine que a Procuradoria Nacional não tá sequer investigando crime algum, que o Ministério Público Estadual não está também com nenhum inquérito aberto, então não tem crime. Para eles isso é irrelevante. O simples fato de não pagar para o fisco, na concepção equivocada deles, é suficiente para nós estarmos diante de alguém que não mereça a guarida do regime recuperatório. Essa percepção que eles têm é essa falta de olhar sistêmico. Por que sistêmico? Porque é um olhar que irradia, sai do direito e irradia sai do direito e irradia para a dinâmica econômica e social. Eu acho que o grande mérito da recuperação judicial é sair do direito e entrar no mundo da realidade, na economia, nas dinâmicas de troca, de comércio. E é por isso que eu acho que falta, até por ter estabilidade do servidor público, e eu não tenho nada contra estabilidade, não tenho nada contra o servidor público, tenho bons amigos que são servidores, respeito todo mundo, mas falta o calor das dificuldades, o calor das pressões econômicas, o calor, meu velho, da pandemia. O calor da pandemia, de sentir a pandemia na pele, como, aliás, boa parte dos escritórios de advocacia Brasil afora sentem. Estão sentindo. Fazenda Nacional não sente, Defensoria Pública não sente, Ministério Público não sente. Então, é claro que é mais fácil tu ter um olhar não sintonizado com a realidade se tu não sente a realidade na tua casa, né? Mas aqui não vai nenhuma crítica a essa situação, é só uma constatação. Marcelo, você não faz crítica? Faço, podemos até fazer, mas não é agora, quem sabe, o momento, né? Mas vamos lá. E eu acho que isso esclarece um pouco a dinâmica que ficou presente, que resultou nesse PL. Quem sabe, inclusive, os operadores do direito não se deram, que criaram esse PL, que discutiram 15 anos, não se deram conta disso. Quem sabe não, o resultado saiu de um anjo, acabou saindo um probleminha ali. Né? Mas assim, vamos ME-EPP. É isso aí, Bruno. Quem faz é isso aí. O trabalho é robótico, ninguém pensa e sente, é isso aí. Infelizmente, não sei se tem alternativa, né? Mas vamos ME e EPP. Eu acho, Eduardo, olha que conversa doida, cara. Eu acho que agora nós podemos fazer uma interrupção nesse rol de críticas e olhar com uma outra percepção esse PL. Por quê? Porque se ele existe se ele contém várias críticas que a gente já apontou, agora vamos pensar do ponto de vista ME e EPP que devem 1, 2, 3, 4, 5 milhões. Desse ponto de vista, cara, dessa perspectiva, o processo de recuperação judicial, o Instituto de Recuperação Judicial, ele mantém-se vivo. Porque as questões essenciais que devem conter um plano, olha só, as questões essenciais que devem conter um plano de recuperação judicial, elas estão contempladas, porque elas não foram alteradas. Então, continuam submetendo todos os créditos que submetiam, existe um rearranjo do passivo fiscal e, na média, vai se poder continuar atuando como se atuava. Então, grandes empresas com passivo de 100, 200, 500 milhões, elas terão dificuldades em discutir, em alienar
uma UPI, como você bem ia explorar, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Vai ter dificuldade porque, eventualmente, o comprador vai ficar com medo de assumir algum outro passivo que venha junto com a unidade. Agora, para MEPP, 1, 2, 3, 4, 5 milhões, 10 milhões em dívida, para esses players, a possibilidade de alongar, olha só, a possibilidade de alongar esse compromisso, a possibilidade, alongar significa parcelar, a possibilidade de uma carência razoável e a possibilidade de um deságio direto e indireto, né? Direto de um percentual a menos e indireto, alongando com os juros a menor, ela continua viva. E eu digo até mais, Eduardo. Para a MEPP, essa questão fiscal, ela fica mais administrável, por assim dizer. Quer ver que coisa louca? Eu vou pensar num cliente nosso lá que não fez recuperação judicial, mas é um cliente nosso, proprietário de uma firma de conselho de veículos, enfim, a gente faz vários trabalhos para ele. Ele não tem problema em pagar a dívida fiscal dele. Ele só precisa parcelar. E foi o que a gente fez um parcelamento de 10, 12, 15 anos. Então, para esse pequeno, que é a quem se destina um pouco a nossa discussão, pensando no advogado que está entrando no mercado, para esse pequeno, a possibilidade de alongar em 120 parcelas a dívida fiscal, e aí se a gente lembrar que para ME e EPP a lei aumenta, e se eu não estou enganado, 20% o prazo, então significa 144 meses. Sim. Então, se a gente pensar nessas outras condições, para ME e EPP, não é tão ruim. Não é tão ruim. Né? Porque a gente utiliza das questões que são as condições convencionais de um plano, prazo, deságio indireto e direto, e carência, e faz esse manejo do crédito fiscal e, bom, vamos voltar para o jogo. Então, para MEPP eu não vejo grandes prejuízos. O AJ talvez não queira trabalhar nas condições que estão colocadas. Talvez, mas sempre tem, né? Sempre vai ter um administrador judicial. Eu não me recusaria a atuar como AJ com esse novo PL. Teria uns cuidados aí, talvez exagerados, mas enfim, a lei exige, vamos embora, né? Não sei se você concorda com relação a essa leitura de MEPP. Exato, e acho que é por isso que também existe a lei que não pega, né, no Brasil, porque se você coloca essa questão muito também de forma irrazoável, né, a lei vai tender a não pegar, evidentemente, né? Então, eu acho que, claro, pode até fazer uma leitura disso como uma eventual reserva de mercado, né? Se tornou mais difícil, talvez, a própria atuação do administrador judicial, mas no nosso contexto das pequenas e médias, a gente tem inúmeras aí, oportunidades. Acho que as pequenas comarcas continuam querendo trabalhar com administradores judiciais que possam atender de forma mais pormenorizada aquele juízo, né, que possam dar uma atenção. Acho que então tem mercado aí para todos os tamanhos de administrador judicial. E aí que é uma questão que eu acho que é da dinâmica, né, do jogo, porque ao passo que a gente fez essa reflexão contextual, a gente abordou problemas que não vêm de hoje, que vêm desde a concepção, né, da nossa disciplina da RJ, mas por um outro lado, eu acho que esses avanços eles são dignos de assinalar, ainda que eles venham de forma um pouco atrapalhada, mas na correção da atuação própria do advogado, dos magistrados, do próprio administrador judicial, nós temos algumas possibilidades interessantes, né? A questão, por exemplo, trabalhista, desde que você consiga um acordo com o sindicato, você já consegue um deságio no passivo trabalhista, né? Que o que é interessante. Verdadeiramente faltou o deságio do crédito tributário, mas esse, porém, e daí também uma questão que eu acho que vai mudar um pouco a dinâmica, né, das discussões, porque antes se deixava a questão do crédito tributário um pouco relegada, né? Agora eu acho que ela pode assumir um certo protagonismo, mas também num alongamento aí que é interessante às pequenas e médias, né? Faltou um pouco, eu acho que o deságio queria realmente ser
efetivo nesse aspecto, né, colocando o fisco mais ou menos numa mesma linha com as outras classes, mas ele se sobrepôs, né? E então, mas de tudo não está tudo perdido, né, Marcelo? Eu acho que existe aí possibilidades concretas, né, aparando algumas arestas de se prosseguir, evidentemente, no Instituto e de forma a dar mais efetividade, né, nas questões de recuperação judicial. Exato, não tem nada perdido, não. As críticas todas que a gente construiu foram no sentido de otimizar, né? Foram no sentido de qualificar o PL até, porque a gente não tem a obrigação de render louros a ninguém, né, Eduardo? A gente tem que fazer uma leitura científica do ponto de vista prático. Essa é a nossa leitura, esse é o nosso viés. Mas sim, há um conjunto de benefícios. Eu queria chamar a atenção para mais um detalhe quando a gente analisa a questão do crédito fiscal. Veja bem, recuperação judicial é um remédio para o agente econômico em crise. A gente já está encharcado nessa ideia, né? Essa é a ideia. Pensou em empresa ou agente econômico em crise, a solução está na Lei 11.101. Mas a recuperação judicial não importa em negativa de pagamento. Nós não estamos falando em moratória indefinida. Recuperação judicial é uma forma, é um instituto jurídico que tem o escopo de criar condições para o surgimento do agente econômico. Mas o agente econômico tem que se preocupar com os compromissos que ele produziu ao longo da sua vida. Ele não pode ficar de eterno no guarda-chuva da RJ. Ele deve sim organizar uma forma de fazer frente, mesmo que parcialmente, aos compromissos que tem. Ele deve sim se organizar para adimplir os seus compromissos, mesmo que parcialmente. Mas ele tem essa preocupação. Então, é claro que a gente cria essa ressalva com relação ao crédito fiscal, porque parece que restou aí desequilibrado com relação ao conjunto dos créditos, mas o agente econômico, a empresa, ela não pode pensar que a recuperação judicial é uma blindagem patrimonial, como, aliás, eu já ouvi falar. E como, aliás, alguns escritórios vendem, né? E é um equívoco total. Recuperação judicial não é blindagem, recuperação judicial não é moratória indefinida, recuperação judicial não é fraude, recuperação judicial é simplesmente um remédio jurídico que pretende repactuar os compromissos de oferecer um tempo para o empresário para ele aí sim respirar, replanejar a sua vida, né, empresarial e começar a pagar como o plano de viabilidade, como o laudo de viabilidade oferece, pagar os seus compromissos. Eu gosto muito de uma frase que eu até criei uma imagem, acho que vai amanhã ou quinta-feira para o ar. Além disso, além da recuperação judicial, para a gente pensar em solucionar a crise, a gente deve pensar em processos de gestão. Sim. E aí não tem relação direta com o que nós estamos discutindo, mas tem. Mas tem. Quer ver? Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Por que eu trago isso no final da nossa conversa, Eduardo? Porque a recuperação judicial é um remédio para a empresa em crise, mas a empresa vai retomar o seu crescimento, ela vai retomar a sua atividade se ela pensar nas razões que a levaram à crise. Porque Perfeito. A recuperação judicial não tem o condão de produzir dinheiro e a recuperação judicial não tem o condão de resolver problemas estruturais. Perfeito. Eu acho, Marcelo, que inclusive essa visão que se tinha muito, eu lembro da época que era estudante de direito, né, da época da concordata ainda, da falência. Mas o sujeito se deu bem, né? O sujeito ali ele conseguiu esconder os patrimônios, fez a falência, agora já está com os bens alocados em outra empresa, já está em outro negócio, como o cidadão que se deu bem, né? Quer dizer, isso talvez seja, claro, é produto sim de uma má interpretação, de um mau profissional, como a gente sabe que tem, nesse exemplo que você falou também, de misturar a questão da blindagem com uma questão de solvência, que não tem, de recuperação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso possibilitou um pouco desse cenário. Eu acho que o desafio do operador do direito, o desafio que está, vamos dizer assim, a porta, né, que bate na porta do novo operador do direito é justamente aquele raciocínio multidisciplinar,
né? Ele tem que entender também que a recuperação judicial é uma parte da solução que, se bem aproveitada, se combinada com um choque de gestão eficiente, uma reestruturação financeira, pode de fato trazer um ganho para o empresário inimaginável. Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida. Deixa eu só fazer mais uma ponderação. Se os colegas tivessem a noção de que recuperação judicial não é algo de outro mundo, tudo que é comarca nós teríamos um número, não vou dizer elevado, mas relativamente significativo de recuperações judiciais. Se a gente desmistificasse esses institutos, se a gente simplesmente compreendesse que recuperação judicial é um remédio para a empresa em crise repactuar os compromissos e fazer frente a essas dívidas. E, para e passo, implementar novos processos de gestão. É isso. E com isso a gente poderia resolver muita coisa. A colega pergunta, deixa eu ver aqui, acho que a Vivi pergunta sobre recuperação judicial de produtor rural. De fato, olha que coisa louca, Vivi. Esse PL indica, olha, pensa comigo, Eduardo, aqui nos nossos últimos minutos aqui, deixa eu olhar aqui o nosso tempo, que parece que acaba rápido, né? Isso aqui tem que... daqui a pouquinho nós vamos ter que fechar. Mas olha só, esse PL, ele pretende ser alvissareiro com relação ao produtor rural. E ele diz, eu tenho anotado aqui o artigo até, vamos ver se eu acho aqui, artigo 48, parágrafo 2º, 3º, né, e parágrafo 7º do artigo 49, ele indica que recuperação judicial do produtor rural é uma possibilidade. Então a gente, que bom. Então até que enfim vai regular algo que não estava regulado, né? Apesar que o entendimento da STJ desse ano também já contemplava isso. Recurso especial 1.800.032, acho que é esse número, talvez tenha me esquecido. Mas olha a sacanagem que esse PL faz. O PL exclui, eu mencionei antes, né, Eduardo, ele exclui o crédito do produtor rural, o CPR, que é o crédito assim, oferecido pelo poder público. Então, a recuperação judicial acaba piorando o produtor rural, cara. Sim. Pensou nisso, eu não tinha me dado conta disso, agora que eu estou me dando. Ela acaba tornando mais dificultosa, porque ela exclui do regime recuperatório um crédito, em algumas circunstâncias, bem importante, né? Sim, operações de barter, né, que são muito comuns nesse mercado, né, que você tem a emissão da CPR atrelada a insumos, né, enfim, que é uma operação comum, quer dizer, essa passa a ser extraconcursal, né, e então você cria aí, acho que é o tiro que sai pela culatra, né, quer dizer, são essas as questões que a gente tinha ponderado há pouco, né, quer dizer, que por elas ter esse caráter fragmentário, né, ora ela tem as virtudes, ora não as tem, né, e o que vai criar muitos desafios aí para a prática jurisprudencial, certamente. E que vai ser ainda revisitado no Senado, né? O Senado pretende, né, o presidente do Senado falou que vai enfrentar com celeridade esse projeto, mas é possível que a gente tenha alguma mudança, inclusive, né, vetos depois da presidência da República. Eduardo, vamos encerrando aqui. Eu peço só que você faça suas considerações finais para a gente encerrar com chave de ouro essa prosa. Bacana. Eu acho que dentro das limitações do tempo, né, eu acho que a gente conseguiu abranger de forma satisfatória, pelo menos eu queria um pouco ressaltar todas essas questões, né, as preocupações, para que se tenha para quem nos assiste tenha uma visão de fato, né, um pouco mais de modelo teórico, né, daquilo que realmente pode se esperar, das correções que estão por vir, que assim como houve no passado, haverão agora, né, e isso é um bom sinal, e aí eu acho que é uma boia, né, para todos aí terem segurança de que realmente, apesar de não ser aquele texto que gostaríamos, né, que haja aí sempre uma paulatina, uma gradativa evolução. Isso a gente acredita por conta do histórico, né, de vivência do nosso instituto, da nossa disciplina. Eu acho que as questões inerentes à pequena e média também ela vai se valer, né, de benefícios. Eu acho que aí amplia o rol, notadamente no que eu consegui mencionar aqui,
a questão dos passivos trabalhistas, que tem um novo horizonte aí, que eu acho que é oportuno a gente discutir mais aqui nesse teu Instagram a respeito disso daí, alguma outra live ou outro momento, que eu acho que aí a gente consegue dar uma continuidade, quem sabe na parte 2 dessa conversa, né? Que fez um pouco mais de detalhes, acho que aí que vão ter mais interesse do próprio dia a dia do empresário, mas eu acho que nesse primeiro momento nós fizemos nossa lição de casa, que eu acho que foi também partir de um ponto um pouco mais atrás, né? Para a gente poder chegar aí a algumas conclusões e o nosso espectador também ter uma visão geral do que, pelo menos de um pano de fundo teórico, mas com preocupação prática. Pô, perfeito, Eduardo. Já vamos marcar, sem dúvida, vamos fazer essa conversa novamente, é um prazer. Eu acho que a gente pode fazer mais, né? Seja entre os colegas no colegiado, seja em um outro horário para além dessa live da terça. Eu tenho mantido essa rotina de toda terça-feira fazer uma conversa sobre questões atuais que envolvem o processo de recuperação judicial. Acho que isso é importante não só para os colegas que caminham conosco, quanto para eu me manter sempre quente, pronto para trocar figurinhas sobre questões práticas do Instituto. Mas obrigado pelo aceitar o convite, né? E vamos fazer novamente isso, sem dúvida. Aliás, e eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, debatendo sobre aspectos tão relevantes aí para o cenário, né, da disciplina da recuperação judicial no Brasil. Eu agradeço imensamente o convite aí. Que bom. Tá, o seu convite. E eu agradeço também ver que a recíproca aqui é verdadeira. E só para encerrar, eu chamo a atenção de todos os colegas da importância que temos em conhecer e nos mantermos atualizados sobre o Instituto. Não é possível entrar no campo de futebol sem estar aquecido, fazendo uma analogia com o futebol aqui. Não tem como jogar futebol sem fazer o aquecimento, não tem como entrar no tatame sem conhecer as regras elementares, não tem como entrar no campo de batalha sem estar minimamente amparado aí com os recursos necessários, e o treinamento cumpre essa função, o colegiado cumpre essa função, essa live cumpre essa função, e é uma imensa satisfação, olhando o relógio acabando aqui, ter feito essa prosa contigo, meu irmão. Um abração aí, tá? Obrigado a todos os colegas que também acompanharam essa prosa, um abraço para todos, vai ficar gravado, eu acho, aqui no... Vou baixar e acho que dá para ficar gravado no IGTV. E em frente, né? Tô fechando aqui. Abração, meu velho. Um abraço. Tchau, tchau.